Continuando a série Feliz Vida Nova, hoje a gente vai falar sobre medo. Quem não tem medo, né, gente? Quem já não enfrentou medo ou de repente deixou até de enfrentar, né? Medo é uma coisa bem comum e é até natural. Na verdade, o medo é uma defesa física, né? Uma defesa nossa. Quando a gente se sente ameaçado por qualquer coisa, até por coisas que comprometam a nossa vida, é um instinto natural sentir medo, porque o medo até nos causa uma certa proteção. A gente deixa de fazer certos abusos ou de cometer certos abusos e isso nos protege. Então, o medo em si não é algo ruim. O único problema do medo está quando ele nos paralisa, quando ele nos impede de fazer coisas, quando ele faz com que a gente permaneça sempre no mesmo lugar. Assim a gente não se lança em desafios e deixa de experimentar algo novo que de repente pode mudar a nossa vida. O único problema do medo é esse. E é por isso que a gente precisa entender de onde vêm os nossos medos, significar, né, os nossos medos, saber o que eles querem dizer, por que realmente eu estou deixando de encarar, de correr esse risco. Tem algo por trás? É medo dessa coisa em si ou é algum trauma que eu possuo que está me direcionando a isso? Qual é o meu medo na realidade, né? Porque às vezes o medo que a gente tem não é daquela coisa em si. Tem sempre algo por trás. No meu caso, por exemplo, eu demorei para entender por que eu tinha um perfil assim tão medroso. Eu sou uma pessoa que, Narciso até me fala às vezes, meu marido, que eu tenho muito medo para algumas coisas que não necessariamente indicam que eu deveria ter medo, sabe? Desde coisas pequenas a coisas maiores, assim. E aí eu comecei a perceber que realmente isso tinha um histórico que vinha de muito antes. Eu já contei aqui no canal, se você não olhou esse vídeo ainda e tiver curiosidade ou conhece alguém que passa por isso, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui, que tá passando uma faixinha branca aqui em cima, que é um vídeo onde eu conto sobre epilepsia. Eu tenho epilepsia, faço tratamento desde criança, hoje é algo totalmente controlável na minha vida, graças a Deus, mas é algo que surgiu lá quando eu era uma criança, quando eu tinha meus 7 anos de idade, que se manifestou, né? Na verdade, minha epilepsia é um problema que surgiu no parto e foi desenvolvida aos 7 anos de idade. E nesse vídeo eu conto melhor pra vocês como eu aprendi a lidar, como eu superei e tal. Mas o fato é que quando ela se manifestou na minha vida, e eu ainda era criança, eu fui muito protegida, o que é uma reação natural de todo pai e mãe, que é proteger o seu filho dos efeitos que aquela doença pode trazer. Então, na verdade, eu não culpo os meus pais. Eu acho que como mãe, se isso acontecesse comigo, acho que eu faria o mesmo pelo meu filho. Então, em nenhum momento eu culpo os meus pais pela proteção que eles me deram. Mas, de uma certa maneira, e eles sabem disso, já conversamos por isso, esse medo dos meus pais, ou essa proteção dos meus pais, colocou em mim uma característica muito medrosa diante de muitas coisas. Então, por exemplo, eu nunca fui uma pessoa que me dediquei aos esportes ou atividades físicas até crescer e entrar numa academia, mas antes disso não, porque eu tinha medo de me exercitar, de fazer qualquer atividade física e convulsionar. Eu fui uma criança tímida a princípio, embora muita gente não acredite, mas porque hoje a pessoa fala, né? Mas quando eu era criança, assim, eu tinha dificuldade de fazer algumas amizades, de entrar em certos grupos e tal, porque eu tinha medo de como as pessoas iam reagir devido à minha doença, medo de desmaiar, ou de ter uma crise, ou de dar qualquer vexame. Quem convive com pessoas que têm epilepsia e que têm crises convulsivas graves sabe que isso é bem comum de acontecer e que dá uma certa vergonha depois. Então eu não era uma pessoa que me relacionava muito quando eu era criança, até mesmo adolescente. Isso vai melhorar depois. Mas essa super proteção que eu tive de cuidado, ela pode cair, cuidado, ela vai se machucar a qualquer momento, olha, melhor que ela não brinque com isso, olha, vamos ver isso, vamos ver aquilo, que era carinho, que era cuidado, que de fato me livrou de muitas coisas, por outro lado me deixou assustada. Entendeu o que eu quero dizer? Por outro lado, criou em mim essa coisa de que, de repente, qualquer coisa pela qual eu fosse passar fosse me causar algum dano, fosse me causar algum problema. E muitas vezes era só excesso de proteção mesmo. Talvez não fosse causar nenhum problema. Eu não sou mãe ainda, mas eu sei que por conviver com amigas, com parentes que têm filhos pequenos, às vezes eu me assusto quando uma criança cai e o pai e a mãe estão de boa. Porque o pai sabe que a criança cair enquanto ela tá aprendendo a andar, enquanto ela tá crescendo, é a coisa mais normal do mundo. E ela vai aprender com os tombos dela.
dela, sabe? Ela vai se levantar, ela vai se recuperar e tal. E se for algo realmente grave, ela vai chorar, ela vai abrir o berreiro. O pai sabe quando quando o filho tá realmente com manha ou quando tá em algo grave, entende? Claro que o pai não vai deixar que nada grave aconteça, mas ele não se assusta como a pessoa que não é pai daquela criança se assustaria, entende? Então eu tenho esse perfil assustado para várias coisas da vida, e isso se refletiu em outros pontos da minha vida também. Por exemplo, antes, alguns anos atrás, eu recusava alguns projetos na empresa por medo de não dar conta, por achar que tinha gente que merecia aquilo mais do que eu, mas no fundo era algo que eu não trabalhava muito em mim, era medo mesmo de encarar aquilo. Às vezes, por exemplo, eu não terminava um relacionamento onde eu não estava feliz por medo de repente ficar sozinha, ou por medo de não encontrar alguém depois, ou por medo de tomar uma decisão errada e me arrepender, sabe? Medo. Então, por muito tempo eu tive muitas das coisas importantes da minha vida sendo pautadas pelo medo, e isso é muito ruim. Que na verdade, quando a gente deixa de se arriscar por medo, na verdade o que a gente está sentindo é justamente medo de ficar com as mãos vazias, né? Sei lá, eu tenho algo aqui na minha mão agora, e se eu tirar da minha mão, se eu largar isso, eu posso ficar com as mãos vazias. Quando na verdade é só com as mãos vazias que você consegue segurar algo novo. Que você tem espaço aqui, ó, para receber algo novo, que de repente pode mudar a sua vida. E mesmo que aquilo seja negativo, que você fale assim, putz, me arrependi de ter feito isso, foi algo que você aprendeu e que você pode aproveitar com aquilo e trocar, mas você fez uma mudança. Você correu o risco para saber. E às vezes correr risco é muito bom, porque você tem uma mudança na sua vida, em diversas outras áreas da sua vida. É claro também que é super importante entender quando esse medo ultrapassa assim, uma normalidade, quando ele te deixa mal, suando frio, te impedindo mesmo às vezes até de sair de casa. Por exemplo, a minha irmã, ela tem síndrome do pânico. E ela demorou para aceitar isso, porque não é fácil, mas ela só conseguiu ter uma vida relativamente normal, hoje muito mais normal do que antes, quando ela aceitou a ajuda médica e passou a ter tratamento. Então isso é muito importante que você identifique, tá? Se você perceber que é realmente um caso extremo, só uma ajuda profissional para te ajudar, e quanto mais você aceitar esse tratamento, quanto mais cedo você se render a ele, mais você pode ter a chance de ter uma vida normal. Então não negue para você essa oportunidade. Mas, gente, como já foi dito um pouco antes, essa questão de enfrentar o medo é realmente isso, é ter coragem. Viver é um ato de coragem. Então, todos os dias a gente vai se deparar com coisas que vão exigir de nós que a gente enfrente esse medo, sabe? Que a gente corra esse risco. Então, acho que a primeira coisa de tudo é entender o que tem por trás desse medo, né? Como eu já disse. Significar esse medo. Esse medo que eu tenho é em razão de uma autoestima que eu preciso trabalhar e que já foi falado aqui. Esse medo é porque talvez essa situação seja parecida com outra que eu já vivi antes e que não deu muito certo. Então nesse caso talvez seria melhor você tentar resolver ou entender o que te deixou com medo nessa situação para você trabalhar isso, porque é muito provável que durante toda a sua vida situações parecidas se repitam e essa situação não pode te deixar congelada lá no passado, como já foi falado aqui, né? A gente precisa trabalhar isso. Então entender de onde vem a origem desse seu medo, tentar se lembrar de situações parecidas onde você teve aí um lapso de coragem, se lembrar o que te deu essa coragem, e aí você começar a identificar isso para em outras situações que você tenha bastante medo, você tentar reagir da mesma forma. E acima de tudo, ter fé de que isso vai mudar, acreditar em você também é importante e pensar que viver realmente é um risco. Se você não se arriscar, você não vai saber o que tem do outro lado. Então é importante lembrar desse exemplo das mãos que eu dei. Se o que você tem na sua mão agora é muito pesado e você precisa, de repente a sua vida está pedindo que você tire isso que você tem na sua mão, mas você está com medo, lembre-se que se você continuar com isso pesado nas mãos, você vai ter esse peso e de repente é só peso. Nada vai mudar na sua vida. Mas se você permitir que esse peso saia, algo muito novo pode entrar de novo na sua mão. E é só dando essa oportunidade para algo novo que você vai ter o que segurar. Não tenha medo do vazio, porque esse vazio é preenchido rapidamente por outra coisa que vai te fazer um bem enorme e que vai te dar essa satisfação de, poxa, enfrentei os meus medos,
tive coragem, sabe? Esse sentimento bom que dá, e isso é um processo diário que vai te trazer muitas coisas boas. Eu desejo que você consiga enfrentar os seus medos, que você consiga perceber de onde vem a origem do seu medo, como foi o meu caso, e que todos os dias você se permita dar um passinho à frente, sabe? Um passinho mais rumo às coisas que vão te deixar mais feliz, mais confiantes, para que você tenha um ano maravilhoso, para que você se arrisque mais, para que você se lance mais, porque no fundo viver é isso, é a gente se lançar diante daquilo que a gente não conhece, porque de repente a gente pode se surpreender e positivamente com esse novo, inclusive com a gente, com as coisas que a gente pode lidar, que por conta do medo a gente não sabia que dava conta, mas dá conta sim. Uma feliz vida nova para você e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!